Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Existe uma frase que diz o seguinte: amar é deixar ir. Muitas vezes você tem que entender que já foi, entendeu? Exterminador do Futuro. Acabou. Ah, mas eu gosto muito do primeiro, gosto muito do segundo. Acabou. Ah, mas a ideia... Acabou, cara. Para de tentar. Duro de Matar. Acabou. O Grito. Acabou. Aqui o terror é mais de boa, né, vai? Até às vezes dá pra fazer. Mas acabou. Acabou. É assim que a gente pensa. Mas Hollywood não. E vou dizer uma coisa, às vezes eles conseguem levantar defunto, irmão. Ninguém poderia dizer que Top Gun receberia uma continuação e que agora tá se falando em mais um filme, tá? Porque deu tão certo que Top Gun se tornou mais popular do que já havia sido. Olha Mad Max aí também recebendo novas produções e hoje a gente vai ver aqui no Piuí 5 filmes que conseguiram fazer isso. Eles simplesmente ressuscitaram franquias mortas. Você, que está assistindo esse vídeo agora mesmo, tem a oportunidade de ressuscitar esse defunto que virou o canal Piuí. Você percebeu, né? O canal Piuí era muito melhor antigamente. Mas por que isso acontecia? Porque antigamente tinha like, tinha apoio de vocês. Motivação. Motivava a gente. Hoje em dia eu chego no vídeo, tem pouquíssimo like, quase não tem comentários. Eu vou dizer uma verdade aqui, tá? Muitas vezes minha diversão é pegar o celular, andar na rua, passear com os bichos e ler os comentários dos vídeos. Não tem mais comentário. Deixa um like, pelo menos. No passado, criaturas como Frankenstein, Drácula e até a Múmia eram criaturas do horror. A Universal investiu bastante nessas criaturas e sempre buscava entregar filmes que poderiam ter outros elementos de comédia, como acabou ficando o Frankenstein, com a noiva do Frankenstein e tal, mas essencialmente eram filmes de monstros. Eu diria, entretanto, que entre todos eles o que envelheceu pior foi a Múmia, que uma vez foi assustadora, mas com o passar do tempo ela entrou na cultura pop de uma maneira que ela virou o monstro mais idiota, um monstro que anda devagar, que não consegue pegar ninguém e que tá nas histórias da Turma da Mônica. A Múmia mais legal que tem é aquela de Metal Slug. Balançando o pescocinho, é assim que a múmia faz. E assim, o filme original de 1932, estrelado pelo Boris Karloff, foi um sucesso, recebeu várias continuações nas décadas seguintes, mas a verdade é que a Múmia, ela morreu, ela virou essa piada, esse bichinho mais cômico do que qualquer outra coisa. O zumbi sem graça. O zumbi paia. Até que, em 1999, a Múmia voltou aos cinemas e voltou repaginada, porque a ideia agora não era mais fazer um filme de terror e também não era mais trazer ninguém enfaixado, entendeu? Que não conseguia andar. A parada era outra. Stephen Sommers, morrendo de sede, encontrou uma fonte, começou a beber dessa água e a fonte se chamava Indiana Jones. E assim ele entregou pra gente a Múmia, que é o Indiana Jones da nova geração. E isso não é demérito, tá? Não. Porque é um filme que lembra muito Indiana Jones, mas cara, que filme divertido esse aqui. Tem o Brendan Fraser ali como esse protagonista improvável, esse herói de ação improvável, porque ele era conhecido por algumas comédias, e é um filme que mostra muito mais um lado cômico e de aventura do que propriamente de terror, apesar de ele ter alguns elementos que sim remetem a terror. Get your ugly face off of her. Look at I got. E a tentativa gerou frutos. Tivemos o retorno da Múmia na sequência, que tá bem longe de ser bom que nem o primeiro, mas que pelo menos dá pra assistir e tem uma cena antológica, por que não, né? Que é o The Rock, né? Escorpião Rei. Coisa horrorosa! Aliás, Escorpião Rei tão maravilhoso que virou uma série spin-off, não com 1, não com 2, não com 3, não com 4, com 5 filmes. E tem saga aqui no canal Piuí sobre Escorpião Rei. Bom, na sequência a gente também teve o terceiro filme da Múmia, que esse aí, esse botou no sarcófago e enfiaram lá na pirâmide mais distante da humanidade, entendeu? Aí a franquia se viu completamente esquecida, até que em 2017 nós tivemos um novo filme da Múmia, mais uma vez tentando fazer um negócio mais de terror. You can't escape. She's got plans for you. Mas que também tinha ação, que não. tinha o Tom Cruise. Terror só na ideia mesmo. Ah, na ideia, né? O Dark Universe, que reuniria todos os monstros da Universal. Esse aí deu muito errado, irmão. Que escolha ruim. Esse filme de ação sem comédia da Múmia. É que antes dele ser um filme da Múmia, ele é um filme do Tom Cruise. Tipo assim... Os caras estão me tirando. Cara, ele ser múmia é só um detalhe dele, tá ligado? Porque o rolê aqui mesmo é o Tom Cruise fazendo cenas
de ação malucas, ele dispensando dublê pra fazer tudo isso aí sozinho. E é isso. Hoje em dia, sabe o que eu gostaria de ver? Um novo filme da Múmia com a equipe desse aqui de 99. Esses mesmos personagens. Eu sei que vai ter uma Múmia dirigido pelo Lee Cronin, que é o cara do Evil Dead Rise. Esse aí vai fazer um filme da Múmia, mas não tem nada a ver com essa Múmia aqui. Só que eu ouvi dizer que tem sim alguma coisa relacionada à franquia. Eu não faço ideia do que é nesse momento, mas eu torço para que envolva esses atores, esses personagens e que tenha essa vibe Indiana Jones. Eles podiam fazer um Logan, né, de múmia. Agora o Brendan Fraser mais velho, ensinando uma versão mais nova. I hurt myself today. Esquece essa merda aí, pô. Muitas vezes, para uma franquia ser revivida, ela não precisa de muito. É só fazer um filme bom, tá ligado? E não precisa ser uma obra-prima, tá? É mais simples do que isso. É só fazer um filme decente. E o mesmo acontece com a sua carteira de investimentos. Você quer ter um conhecimento geopolítico para saber quando investir, quando vender, mas às vezes pode ser muito mais simples, como você vai entender com o mercado Bitcoin. Com mais de 4 milhões de clientes, o mercado Bitcoin é a maior plataforma de ativos digitais da América Latina. Além de criptomoedas como o Bitcoin, o MB também oferece diversos outros ativos digitais, proporcionando mais possibilidade de proteção, diversificação e crescimento de patrimônio. E agora o mercado Bitcoin criou o criptocrédito, uma maneira muito mais simples de você conseguir um empréstimo pré-aprovado. Sem burocracia, sem análise de crédito e principalmente sem abrir mão do seu patrimônio. Isso porque você vai utilizar o seu investimento em cripto como garantia. Se você ainda não é cliente do mercado Bitcoin, acesse o QR Code que está aqui pela tela ou o link na descrição e use o cupom PIUI que vai te dar R$25 de cashback desde que você faça um investimento de R$50 em qualquer ativo da plataforma. Quando uma continuação demora muito para chegar, é normal que ela venha com desinteresse envolvido, mas não é o que aconteceu com Jumanji de 2017. Isso porque esse filme com cara de remake é uma continuação de Jumanji de 1995. Meu amigo, pode ser que no antigo era um jogo tabuleiro, agora é mais digital, mas ainda assim tá no mesmo universo. Watch your step in here. E essa daqui é uma franquia muito curiosa. Jumanji, lá em 95, foi um sucesso. 10 anos depois, foi lançada uma espécie de continuação espiritual de Jumanji, que era Zathura. Adoro esse filme. Que inclusive é baseado no livro, numa obra do mesmo autor. Os projetos, eles se conversam, né? Eles combinam entre si. É como se fosse realmente uma versão atualizada do boarding game, mas assim, é só com uma outra temática, mas a ideia é a mesma. É né? como se fosse o Jumanji 2, e talvez se o nome desse filme tivesse sido Jumanji 2, A Aventura Agora é no Espaço, ele teria feito mais sucesso, entendeu? Mas ele foi lançado como Zathura, ele acabou meio que dando uma adormecida em Jumanji, já nem fazia mais tanto sentido, honestamente, essa ideia ser lançada como um filme, até que em 2017 eles pegaram e fizeram isso que o Miguel falou, né? Trocaram o board game por videogames e aí tinha aquela dinâmica que pode até ser meio batida, mas que funcionou muito bem aqui, que é de botar os atores trocando de corpos, né? Os personagens trocam de corpos. Então o cara que é um super nerd, ele vai parar no corpo do The Rock. So it's me, Spencer, but yet I look and sound like Dr. Smolder Bravestone. E aí a gente tem o The Rock fazendo esse personagem super nerd. O Jack Black, ele interpreta a Patricinha, que vai parar no corpo dele. I'm an overweight middle-aged man. E esses momentos do filme, junto com a química do elenco, funcionam muito bem. Muito obrigado. Agora que esse filme ia fazer quase 1 bilhão, eu acho que ninguém tava esperando, né? Porque foi um sucesso muito grande mesmo, sabe? Fez quase 1 bilhão e a continuação também quase 1 bilhão. E o sucesso deles é tão expressivo que até mesmo o The Rock, que hoje em dia já deu algumas declarações falando, turma, vou fazer uns filmes agora mais cabeça, tá? Quero fazer um filme de Oscar. Smashing Machine, vou pra umas paradas assim, entendeu? Qualquer merda, né? Eu vou te meter porrada, amigo. Qualquer coisa o filme, mas ele tá bem, beleza, vamos lá, entendeu? Ele quer umas coisas assim. Entretanto, ele também já deu declarações falando que um novo projeto de Jumanji, isso seria muito interessante. Então, vou te dar uma boa notícia, Léo. Tu é fã dessa franquia? Acho legal. Eles estão gravando já um terceiro. Sério? Uhum. Pô, legal, cara. Não sei o que vão trazer. Eu calculo que vai ter o The Rock? The Rock junto com o Kevin Hart. Tá. Ele fazendo piadinha sobre ele ser baixinho, The Rock ser grande. Tá. E Jack Black fazendo...
Tu acha que o The Rock vai aparecer em algum momento com uma roupa de tons terrosos e talvez uma camisa branca por baixo? É provável, mas eu não tenho certeza. Mas acho que sim. Pega essa ideia aqui, tá? Um grupo de jovens vai pra uma cabana no meio de uma floresta e tem que sobreviver. Parece batida, né? Até porque vários filmes já se apropriaram dessa ideia e fizeram histórias diferentes, às vezes nem tanto, mas Evil Dead lá em 1981 pegou essa ideia que não é muito complexa e trouxe pra gente um clássico do horror, que hoje em dia, vamos ter que ser sincero, é difícil. Hoje em dia é difícil, mas felizmente tem o Evil Dead 2, que é muito parecido com o 1. Ele é uma atualização, digamos assim, né? Uma versão melhorada, mas que ainda assim não é pra qualquer um. E esse filme aqui, diferente dos outros que a gente falou até agora, na época do lançamento, e eu diria que até hoje em dia, ele é muito mais nichado. Isso aqui não é grande que nem Jumanji, ele não chega nesse nível de grandeza, entendeu? Eu diria que é pequena, não pequena, né? Mas ela não é gigantesca até pros padrões de sagas do horror. Ela fica abaixo de várias outras em tamanho, sei lá, de um Sexta-feira 13, Hora do Pesadelo, até Pânico, fica abaixo dessas sagas, né? De tamanho eu tô falando. O que é uma pena porque os filmes são maravilhosos, nos apresentaram alguns elementos que, cara, a gente ama. Por exemplo, aqui atrás tem o Necronômico, ó, o The Book of the Dead. Tem também a adaga candariana. Tem a adaga candariana aqui, ó, tudo de Evil Dead, objetos que são encontrados nessa cabana, o pessoal lê o livro dos mortos e aí os mortos começam a surgir e eles precisam dar um jeito de sobreviver a isso tudo enquanto se transformam também em mortos, né? E essa saga é bem curiosa, né? O primeiro filme de 81, o segundo é basicamente um remake, né? O terceiro já vai pro campo da galhofa completa. Tem muita gente que não gosta. De 92 o terceiro, né? Já dá um salto gigantesco. Só que assim, ó, o terceiro filme, dos anos 90, ficou ali, entendeu? Porque nos anos 2000 não teve nada. Teve que pular 21 anos até um novo filme dessa franquia, Evil Dead, de 2013, do Fede Alvarez. E esse filme é totalmente diferente do que a gente tinha visto. O Evil Dead sempre misturou muito terror com humor. Tanto que a figura mais marcante da franquia é o Ash, personagem do Bruce Campbell, que virou esse ator também, né? Um ator meio que amado demais por uma audiência pequena. A gente adora o Bruce Campbell e se você vai ver o currículo do Bruce Campbell, cara, só quem gosta de Evil Dead é que adora esse homem, porque esse é o trabalho da vida dele. Ele não é um grande ator, só que ele é um cara extremamente carismático. Muito carismático, um ator muito querido. Achei bonito, viu? E que não aparece no filme de 2013, porque a abordagem desse novo Evil Dead foi diferente. Eles deixaram de lado a parte cômica e apostaram de vez no terror. É um filme que tem muito gore, tem cenas daquelas que fazem você virar o rosto assim, se sentindo mal, e isso deu muito certo. Mas é muito curioso, porque a gente teve depois uma outra obra com a volta de Wes Williams, que é a série de Evil Dead, que é muito boa, muito boa, muito boa mesmo. Só que, depois de 3 temporadas, o pessoal descontinuou o projeto e a saga foi ter um filme só 10 anos depois, Evil Dead Rise. Que dessa vez pega um pouco de cada um. Ele pega o que o 2013 fez de ser majoritariamente um filme de terror, mas agora ele coloca um pouquinho mais de humor. E aí a gente tem talvez um filme de Evil Dead muito bem balanceado, que fez sucesso, que recebeu ótimas avaliações e que já tem mais uma continuação chegando, provando que essa franquia talvez esteja mais popular hoje em dia do que ela jamais foi. E Evil Dead de 2026 vai ter a parceria com Ellie Goulding. Evil Dead, burn, 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 they gonna let it burn, 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 burn. And we gonna let it burn, 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 burn. We gonna let it burn, 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 burn. Em 1993 a gente teve um dos maiores filmes de todos os tempos, considerado até por um podcast como o melhor filme bilionário já feito, Jurassic Park, de Steven Spielberg. Welcome to Jurassic Park. The most phenomenal discovery of our time. How'd you do this? Filme mágico
mágico, 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 mágico até as últimas, cara. Esse filme é muito memorável. Você lembra de todo ele na sua cabeça. Se você só fechar o olho, você lembra dele chegando no parque, depois o problema com o T-Rex, depois ele sobrevivendo na cerca, um monte, a cena da cozinha. Cara, que filme foda! Esse filme aqui é assim, ó, o dia que alguém te perguntar o que é um blockbuster, pá, você mostra Jurassic Park, entendeu? E ao mesmo tempo que é um blockbuster, é um filmaço, que filme maravilhoso, cara, que simplesmente popularizou o dinossauro. Eu quero que se dane a pessoa que me diz que o dinossauro tinha asa, que o dinossauro tinha pena, o dinossauro não tinha merda nenhuma. O dinossauro é o mesmo dinossauro que eu vi em Jurassic Park, ponto final. Eu não aceito nada diferente disso. E esse filme maravilhoso e que deu muito dinheiro recebeu 2 continuações, né? Acontece que elas não foram tão boas quanto o primeiro filme. O Mundo Perdido até foi um sucesso moderado, né? Menor do que o primeiro, mas foi um sucesso. Eu não gosto do filme, mas os fãs continuam gostando. O terceiro filme é uma aventura um pouco mais solo do Alan Grant, lá Sam Neill tendo que se virar com dinossauros. Mas é legal ainda, só que daí a franquia deu aquela adormecida, entendeu? Deixa em banho-maria. Eu diria que a franquia foi até meio extinta. Até que 15 anos depois surgiu Jurassic World, um filme que trazia aí, né, o Chris Pratt como protagonista, ele que estava muito popular por conta de Guardiões da Galáxia. Tínhamos também Howard Bryce Dallas como a parceira dele e como uma personagem talvez um pouco mais cômica para esse projeto. Os dois funcionavam muito bem e, claro, a gente tinha também os dinossauros. Dessa vez até o dinossauro mascote Blue, que ficou famoso, né? Tem um lance dele ser um domador de dinossauros. Hey! What did I just say? Delta, I see you. Back up. Cara, pra ser sincero, Jurassic World é basicamente o Despertar da Força de Jurassic Park. É verdade. É a mesma coisa, entendeu? É um parque novo, mas ao mesmo tempo o filme ele é meio remake, né? Porque ele repete algumas ideias. E é um filme catástrofe, um filme aventura, um filme bem divertido. Assim, nem o Jurassic Park original, nem o World pegam a parada mais terror que tem no livro. Nenhum dos filmes foi por esse campo. Mas assim, eu acho que na aventura, na diversão, esse filme de 2015 ele foi muito competente, né? Ele funciona bem, ele é um filme divertido, trouxe de volta essa popularidade de Jurassic Park, que tinha meio que dado uma adormecida, né? E ele fez mais de 1,5 bilhão nas bilheterias, 1,6 bilhão e lá vai bica. Não é à toa que a continuação dele, Jurassic World Reino Ameaçado, que já é um filme bem mais fraquinho, também fez bilhão. 1,3 bilhão. E até o Jurassic World Domínio, que é um filme ruim, que de domínio não tem nada. De domínio não tem nada, o filme dos gafanhotos, deixaram os dinossauros de lado e tudo mais. Esse filme também cruzou a marca de $1 bilhão, provando que essa franquia é uma das mais fortes da atualidade. Eu gosto de dinheiro. Deu uma cansada agora com esse novo recomeço, fazendo 860 milhões, muita grana ainda, só não chegou no bilhão, mas muito dinheiro, né? Viemos parar em um lugar que não é nosso. Sobreviver vai ser bem difícil. Sabe o que me importa dessa franquia? Aquele game que foi cancelado e parece que pegaram de volta pra continuar, que ia ser um RPG na ilha, nublar e tal. Porra, parecia tão massa, mano. O projeto era muito legal. Pô, eu queria muito jogar isso aí, porque daí o game sim ele tem esse rolê do terror, né? Aliás, eu gosto tanto de terror com dinossauro que, pô, Dino Crisis, que nem é um grande game, ocupa na minha memória um espaço muito gostoso. Eu lembrava de ser um puta jogo, e eu acho que ele nem é bom mesmo, sabe? Mas esse do Jurassic Park talvez aconteça, até porque recentemente teve Indiana Jones, deu certo. Vai que. Eles estão deixando a gente sonhar. Temos agora o que pode ser um roubo na lista, pois estávamos discutindo o quanto Blade Runner 2049 reviveu ou não a franquia Blade Runner, que eu diria que sempre esteve morta. Pra mim Blade Runner nunca foi nenhuma franquia, né? Eles fizeram um filme que passou por um monte de pica até finalmente ele ser o produto final que as pessoas respeitam. E aí vários anos depois eles resolveram fazer Blade Runner 2049, filme lançado em 2017 com direção do Denis Villeneuve, um cara que fez vários projetos interessantes, é um cara que manda muito bem quando o assunto é blockbuster e não fazer o feijão com arroz de sempre. Ele consegue botar um ovinho, fritar um bife, nem é de patinho não, tá? Alcatra. Nossa, e batatinha frita ainda, tá? Ele serviu esse prato em 2017,
muita gente amou, muita gente considera inclusive melhor do que o Blade Runner original. Eu acho isso uma heresia, mas de uma heresia falar isso, que se eu tivesse o poder de queimar cada herege que fala isso, eu queimaria. Rapaz, o Moreno tá ignorante, né, cara? Bom, na teoria, esse filme, né, pelo menos segundo a nossa lista, ele reviveu o Blade Runner. Eu diria que ele até conseguiu fazer isso, entendeu? É que assim, ó, o primeiro Blade Runner é muito fracassado, mas muito fracassado. Esse daqui, ele é um pequeno fracasso. Ele é ok, talvez ele tenha até, sabe, quitado as suas próprias contas. Então, a discussão que eu tô tendo com o Léo é porque assim, ele não foi um filme que fez muita grana no cinema. Não. Mas ele foi um sucesso depois no boca a boca, ele virou meme o tempo inteiro. Ah, por que você tá tão sozinho? Aparece Ana de Armas rosa gigante. Sabe esse negócio? Esse é um filme que ficou muito popular na cultura pop. You look lonely. I can fix that. Ficou, e ele também foi muito importante pro futuro da carreira do próprio Denis Villeneuve, que foi dirigir Duna, e já foram dadas declarações de que o trabalho dele aqui foi importante para isso. Então, putz, sinceramente, talvez seja um roubo na lista, tá? Vai ter uma série do Prime Video em breve. Vai ter uma série do Prime Video, aqui tá o motivo pra reviver. É, porque vai ter a série agora, Blade Runner 2099, tá? Vai dar mais um salto aí na parada. A série vai ser boa? Não. Com o pé atrás, sim, mas na torcida, sempre. Então é isso, pessoal. Comenta aqui embaixo se Blade Runner já foi alguma vez uma franquia de sucesso ou se sempre foi um negócio que ninguém se importa. Se já esteve viva ou se é natimorta mesmo. Não se esquece também de conferir os links que estão aqui na descrição, que vão levar você para as nossas redes sociais, para as lives do Miguel e para o PeeWeeCast, podcast do canal Piuí, que é gravado aqui do lado. Aqui.